Aqui é o Paulo Vitor mais uma vez. Na verdade, esse vai ser um vídeo bastante diferente do que vocês estão acostumados a ver, e isso em função de algumas coisas que acabaram acontecendo comigo durante essas 2 semanas de gravação e estudo. Acho que a melhor coisa a se fazer então é uma ambientação. Como vocês sabem, eu estudo japonês de forma autodidata desde fevereiro de 2021. Meu objetivo desde sempre foi me tornar um tradutor de mangás e light novels, e por isso eu estudei todos os dias durante aproximadamente 2 anos e meio. Eu sempre tive muito respeito pelo trabalho de dublagem e tradução, e como tal eu queria ter um nível consideravelmente alto antes de começar a traduzir oficialmente. Por isso eu estabeleci uma série de objetivos, dos quais eu batizei de selos. E é isso aí, hoje é dia 9/5, agora são 9h58 da manhã, relacionado ao japonês, eu já revisei o meu conteúdo e já estudei minha parcela diária. Bom, o que está acontecendo? Durante a semana passada eu tive um problema bem extenso em relação aos cards no Anki que estavam começando a se acumular muito, e as revisões ficaram muito difíceis, principalmente no baralho de palavras. Em vista de toda essa situação, eu tive de colocar um selo no baralho de palavras, onde eu reviso apenas 10 minutos por dia, não importa quantos cards eu tenha revisado naquele dia. Bom, graças a isso, o baralho de palavras agora está um pouco acumulado, por assim dizer. Então, para tentar resolver essa situação, eu comecei a dar fatality. A técnica dos fatalities é muito simples, você pega algumas palavras e algumas informações que você simplesmente não consegue entender de jeito nenhum e não consegue internalizar sobre nenhuma circunstância, procura outras frases que contenham esses mesmos conteúdos e adiciona no Anki de novo. Assim você vai ter o contato com esse mesmo conteúdo várias vezes até que se torne absolutamente impossível você não aprender. Obviamente, por estar fazendo isso durante alguns dias, já consegui dar fatality em várias palavras. E sim, eu estou começando a sentir resultados cada vez mais palpáveis, principalmente no baralho de sentenças. O tempo de revisão está se tornando cada vez menor e o número de acertos também está começando a subir gradualmente. A minha expectativa a partir de agora é começar a dar fatality no baralho de palavras. Bom, a questão é que no baralho de sentenças as coisas estão ficando cada vez mais delicadas, porque o número de cards jovens ou para amadurecer está muito alto, entendeu? Em vista dos cards maduros. Eu estou mais ou menos aí com 460 cards jovens que precisam ser amadurecidos. Bom, acho que é isso. E se tudo continuar dessa forma, do jeito que está atualmente, muito provavelmente quando eu completar aí 4.500 cards e retirar o selo do Anki, é muito provável que eu faça isso dando fatality em algumas palavras. Eu só espero que depois que eu terminar esse selo do Anki, entendeu, eu já consiga ir para traduções, mas eu acho muito difícil isso, porque eu queria pelo menos terminar o desafio da extinção antes de começar a traduzir oficialmente. A única coisa que eu realmente me preocupo agora é estabilizar o Anki. Depois disso, todo o resto é resto. Então vamos ver o que vai acontecer daqui até os próximos dias. Então, até mais. É isso aí. Hoje é dia 14/5, agora são 10h18 da manhã, relacionado ao japonês eu já revisei meu conteúdo, já estudei minha parcela diária. Eu parei de fazer aquela técnica dos fatalities, porque eu já consegui dar fatalities em muitas palavras mesmo, e durante esse processo eu acabei tendo ganhos bem notáveis. Principalmente porque quando eu pegava alguma palavra que eu precisava dar fatality, procurava uma frase que contivesse essa palavra, geralmente essa frase vinha com 1 ou 2 conteúdos novos que eu não sabia. Então no fim das contas eu acabei adicionando mais cards mesmo e dando fatality ao mesmo tempo. Então foi um processo bem vantajoso no curto e longo prazo. Além disso, eu finalmente consegui nessa última semana resolver o selo do baralho de palavras. Então o selo já está completamente resolvido e já zerei o baralho de palavras, agora está tudo certo. Só que tem um porém. Nos últimos dias eu estou adicionando uma quantidade de cards bem expressivas no meu Anki. Na verdade eu fui dar uma olhada hoje de manhã, por exemplo, nas estatísticas do meu Anki, vendo quantos cards eu adicionei nos últimos 30 dias e descobri que eu adicionei mais de 315 cards durante os últimos 30 dias. Cara, é uma quantidade muito grande em muito pouco tempo. Nesse momento,
Meu documento de Google Docs tem 800 páginas, mais ou menos. Ele estava com mais de 890 quando eu comecei esse desafio. Ao mesmo tempo que todo esse bolo tá rolando, também tem outra coisa que tá me deixando um pouco feliz e apreensivo ao mesmo tempo, que é a quantidade de cards total do meu Anki. Bom, como vocês sabem, existe uma coisa chamada selo no Anki, que eu mesmo coloquei. Eu disse pra mim mesmo que quando eu tivesse 4.500 cards no baralho de sentenças, eu ia começar a traduzir oficialmente. E nesse momento, eu tenho 4.450 ou 60 cards. Então, cara, não falta muito para chegar a 4.500. Na verdade, é muito provável que ainda essa semana eu chegue a 4.500. Mas, mano, eu não sei se essa é uma boa ideia começar a traduzir agora. Porque tem um monte de outras coisas que estão contando na minha vida também. Só que tem um porém. Na verdade, eu não tenho certeza se todas essas desculpas ou todas essas justificativas que eu tô dando realmente são contundentes, por assim dizer. Às vezes eu acho que é só cagaço da minha parte mesmo de começar algo novo, entendeu? E principalmente assumir uma responsabilidade agora que eu não sei se eu tô preparado, porque quando você começa a traduzir, você tem que pegar esse negócio e ir com ele até o fim. Mas eu não sei, cara, porque ultimamente na minha vida as coisas estão um pouco bagunçadas e... ainda tem um monte de coisa para organizar de maneira geral. Ainda assim, eu não sei exatamente o que eu vou fazer daqui em diante ou quais vão ser os próximos acontecimentos. Então eu estou apenas aberto a novas possibilidades e a gente vê o que acontece e vai se adaptando no caminho. De qualquer forma, é isso. Vamos ver o que acontece daqui pra frente. Até mais. Bom, como vocês puderam observar, eu realmente dou muita importância para esse assunto dos selos, porque eles são um marco pessoal do quanto eu avancei. Claro, existem muitos outros marcos que eu atingi durante os meus estudos que foram igualmente importantes. Há não muito tempo atrás, eu quebrei um antigo selo que havia colocado ainda nos meus primeiros meses de estudo. Quando eu comecei a estudar, eu ouvia as mesmas músicas em japonês todos os dias, apenas para saber o quanto eu havia avançado. Depois de um tempo, eu resolvi que avanços de verdade levam tempo, então eu simplesmente parei de ouvir essas músicas. E disse para mim mesmo que eu voltaria a as ouvir quando tivesse 3.500 cards no meu Anki. No dia que eu alcancei essa meta, eu me sentei no meu quarto, coloquei os meus fones de ouvido e ouvi todas elas novamente depois de mais de 2 anos. Foi um momento mágico e simplesmente inesquecível, e eu não me envergonho de dizer que eu literalmente chorei de emoção. A emoção não veio apenas de ver que os meus esforços tinham valido a pena, mas também de notar o quanto essas pequenas conquistas eram especiais para mim. Eu pude perceber, mais uma vez, que desde que eu tivesse fixado bastante em uma ideia e trabalhasse arduamente por ela, nada poderia me parar até alcançar os meus ideais. Mas então... É isso aí. Hoje, dia 20/5, agora são meio-dia e 21. Relacionado ao japonês, eu já revisei meu conteúdo, já estudei minha parcela diária e ainda não consumi conteúdo. Nesses últimos dias, eu estou tentando diminuir um pouco a quantidade de cards que eu estou adicionando no meu Anki. Justamente porque eu estou com uma quantidade de cards jovens, ou para amadurecer, muito alta. Eu estou com mais ou menos 480 cards jovens. E por experiência própria, depois de todas as coisas que eu já passei, eu descobri que quando essa quantidade chega a 500 ou até chega a passar de 500, as coisas ficam muito complicadas no Anki. Bom, felizmente, como eu já consegui resolver o selo no baralho de palavras, o baralho de palavras agora está tendo revisões bastante rápidas e simples de serem feitas. Sobre esse conteúdo que eu estou adicionando nesse momento, é basicamente eu conseguir terminar aquelas notícias da internet. Então, aquelas notícias bem chatas sobre política, vacinação da Covid-19 e mais um monte de outras coisas finalmente acabaram. E agora eu estou adicionando cards referentes ao período que eu estudei por um mangá que mais ou menos era uma paródia, entendeu? Da história do Sherlock Holmes. Porém, tem muita coisa ali que eu realmente nem lembrava que tinha estudado e bastante conteúdo que você realmente não encontra em outros lugares, pelo menos não com tanta facilidade, entendeu? Graças a essa minha rotina de ficar alimentando o Anki toda hora, e principalmente por adicionar bastante conteúdo referente ao documento de Google Docs,
eu finalmente consegui fazer com que o meu documento de Google Docs agora tenha menos de 800 páginas. Nesse momento, o meu documento de Google Docs tem 796 páginas. E aí, graças a essa rotina de ficar adicionando cards toda hora, tanto nos conteúdos que eu estou estudando, que são bem aleatórios para ser honesto, e no documento de Google Docs, eu finalmente consegui bater uma antiga meta que estava no meu Anki. E assim, como vocês sabem, eu tenho esse selo do Anki, entendeu? Onde depois que eu adicionasse mais de 4.500 cards no meu Anki, eu finalmente conseguiria, ou melhor, eu me permitiria a mandar um teste, entendeu? Para Saikai, mandar um teste para qualquer outra scan e finalmente começar a traduzir de forma oficial, porque eu considerava que esse já era um nível satisfatório de fazer isso. E assim, eu me esforcei muito por esse objetivo, eu passei mais de um ano adicionando cards o tempo todo, entendeu? E, cara, assim, foi um ano e meio de muito esforço, muito trabalho duro e perseverança até chegar nesse ponto. E eu cheguei nesse ponto no domingo. Eu nem tinha percebido, na verdade, eu gravei o último vídeo que vocês viram no domingo. E de noite, quando eu fui dar uma olhada aleatoriamente no meu Anki, como às vezes eu faço, eu fiquei muito surpreso porque eu tinha chegado a exatos 4.500 cards naquele dia. E a sensação que eu tive foi de banalidade. Foi bem banal. Sim, por essa nem eu esperava. Acho que depois de conquistar tantas coisas, essa se tornou apenas mais uma na lista. Na verdade, nem mesmo eu sei como interpretar essa realidade. Se por um lado isso me possibilita finalmente a me tornar um tradutor e fazer o que eu sempre quis desde o início, por outro lado parece que foi apenas mais um dia normal e qualquer. Deveria ser uma conquista importante, então por que eu não me senti assim? Na verdade, depois de chegar a esse ponto, eu passei a semana inteira remoendo isso. Eu queria saber o porquê foi tão banal, mas não cheguei a nenhum resultado. Acho que no fim, meu maior medo nunca foi não atingir uma meta que eu tenha pensado, mas de ter exatamente essa sensação. Esse vazio. É isso. Bom, de qualquer forma, eu acho que é isso, não tem mais muito que ser acrescentado. Então, apenas vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias e. Vamos ver no que dá. Até mais. É isso. Eu pensei muito sobre como concluir esse vídeo. Talvez eu devesse usar alguma mensagem motivacional, mas, para ser sincero, não tenho nenhuma. Bom, esse é o fim. Obrigado por acompanhar esse vídeo até o final e a gente se vê no próximo. Até mais.